Salve, salve galera, tudo bom? Chegamos às semifinais do NBB, chegamos às séries melhor de 5. Agora, para o time passar, tem que vencer 3 jogos, não apenas 2. Então vamos hoje de Flamengo e Paulistano, o primeiro contra o quarto. Então você já sabe, curte esse vídeo, se inscreve no canal, vamos bater os 1000 inscritos juntos aí rapidinho. E também comenta aqui embaixo quem você acha que vence, se é Flamengo, se é Paulistano, se é em 3, se é em 4, se é em 5 jogos. Comenta aí sua opinião que eu também quero saber. Bom, vamos lá, né? Flamengo e Paulistano, o confronto da semifinal entre os times que estão mais distantes na tabela, mas como são dois integrantes do G4, a distância não é nem tão grande assim. E, inclusive, até uma curiosidade, né? Desde o NBB 2015 e 2016, há 5 anos, que as semifinais não eram formadas pelos 4 times do G4, tá? Em todos os anos nesse período, pelo menos um dos times do G4 caiu antes, né, nas quartas de final. Agora voltou à normalidade, de certa maneira, previsibilidade, quem sabe da maneira, veja como você quiser encarar. Mas eu até falava sobre isso em outros canais, né, na live do Área Restritiva que eu participei recentemente também. Quando você tem uma temporada tão atípica assim, o mais comum é a diferença técnica prevalecer, porque você tirando seus times das suas casas, dos seus ginásios, né, você tira um pouco dessa imprevisibilidade, do fator casa, do fator viagem, do fator torcida, que podem influenciar para o bem ou para o mal alguma partida. E como você deixa todo mundo numa zona neutra, a tendência é quem tem a melhor técnica, o melhor elenco, se sobressair. Foi exatamente isso que aconteceu nesse ano, além, é claro, da gente ter tido aí algumas equipes que diminuíram o orçamento, né, que foram muito bem em anos anteriores, como Franca, como Mogi. Então deu uma leve queda ali, né, deixou um pouco mais previsível. A gente já esperava uma semifinal desse tipo, mas isso não significa que vai ser ruim, que a gente já sabe o que vai acontecer. Não, porque agora estamos na semifinal, né? Quem chegou até aqui tem muita força no NBB. E vamos começar a falar do Flamengo, porque o Flamengo é o time que todo mundo já achava que ia chegar aqui, é o time que todo mundo esperava, é o maior orçamento, é o melhor elenco do Brasil, junto do Minas, na minha opinião, né? Eu até falei lá atrás que o Minas tinha o melhor elenco, mas de acordo com o que o Flamengo apresentou até então, não tem como equipará-los, né? O Flamengo teve uma campanha de apenas 2 derrotas na primeira fase, foi muito bem e principalmente, né, encaixou ali muito bem suas peças, seus reforços ali, né, te dá destaque para Iago, principalmente depois da lesão do Balbi, para o Hetzheimer, que é um dos principais, se não o principal nome desse Flamengo. Depois, no meio do caminho, o Luque Martinez chegou e encaixou muito bem, Chusito Gonzalez, que inclusive vai voltar de lesão agora justamente contra o Paulistano na semifinal. Então o Flamengo, você já sabe, né? O elenco estrelado. Mas aqui o ponto que eu quero falar é o estilo de jogo. Né? O Gustavinho, vocês já sabem, desde a época que ele treinava, inclusive o Paulistano, o Gustavinho sempre privilegiou muito uma alta rotatividade no quinteto que está em quadra, né? Para ter sempre um time muito intenso, muito inteiro fisicamente em quadra, e também, com o passar dos anos, ele foi encurtando bem as suas posses, né? Ele foi apreciando, ele foi aperfeiçoando, melhor dizendo, estava me fugindo a palavra, a ideia de que a posse de bola, né, a jogada do basquete se define nos primeiros 7, 8 segundos. Ele mesmo já falou isso em diversos lugares, diversas entrevistas. Então o Flamengo é um time que tem um jogo muito rápido, muito intenso, né, que sempre que possível, sempre que der para finalizar uma jogada rápido, o Flamengo vai finalizar essa jogada. Então é muito interessante a gente notar da maneira, das escolhas que os times fazem no ataque, e o Flamengo é uma das equipes que mais atacam de maneira rápida, em transição, pega a bola na defesa depois de um rebote, ou depois até da cesta do adversário, já manda pro ataque, porque a chance de pegar a defesa do outro lado desestabilizada é muito alta, né? Então o Flamengo é especialista nesse tipo de coisa. Já o Paulistano não. O Paulistano é literalmente o oposto. Paulistano é o time que tem o menor pace desse NBB, eu já falei disso na prévia da série contra o Bauru Basquete. É o time que faz o jogo mais cadenciado, o jogo mais lento, o jogo mais travado. Muitos dizem que é o jogo mais feio, e eu até entendo o argumento, né, que para o espetáculo o jogo do Paulistano não é necessariamente tão bonito, né? O do Flamengo acaba sendo um pouco mais vistoso, mais dinâmico.
Só que cada um joga com as peças que tem e o Flamengo, e o Paulistano, perdão, utilizando esse estilo de jogo, que não tem nada de errado, é só um estilo diferente, inclusive era o praticado em NBA e até em basquete nacional na década passada, o Paulistano conseguiu chegar numa semifinal, conseguiu bater de frente com várias equipes ao longo da primeira fase. Então a prova também que dá resultado, né? Que se for bem feito, dá certo. Então o Flamengo ele vai enfrentar uma equipe que um desafio, na verdade, em fase eliminatória, que ele ainda não enfrentou nessa temporada. Desde o Quimsa, lá em outubro, na decisão da Champions anterior, né, da Champions da temporada passada, até a Super 8, depois a Champions desse ano, o Flamengo não enfrentou um time que é uma antítese tão grande quando a gente fala em ritmo de jogo. Se a gente for pensar, por exemplo, na Champions, o Flamengo pegou São Paulo. São Paulo foi meio. Tentou jogar de igual para igual com o Flamengo. Pegou Real Estelí, um time totalmente franco atirador, sem defesa quase nenhuma. Pegou ali, assim, defesa só no homem contra homem, ali no contra um. Depois, agora, pegou o Mogi. Mogi tem uma diferença técnica do nível do elenco muito grande, não dá nem pra gente levar tanto assim em consideração. Agora, finalmente, o Flamengo vai pegar um time que tem uma característica que pode bater muito bem de frente com a característica do time do Gustavinho, do Flamengo. Por quê? Bom, o time do Regis Marrelli, né, o paulistano, que inclusive estou com a camisa aqui de quando eles disputaram a Liga das Américas em 2016, né, e até para falar, eu sei que tem muitos flamenguistas assistindo esse vídeo, eu agradeço demais a audiência de vocês, eu só não tenho uma camisa do Flamengo no basquete, tá? Assim que eu tiver, ela aparece aqui, ou eu usando e tal, assim que eu conseguir providenciar, a gente faz vídeos com a camisa do Flamengo. Mas o paulistano é um time de defesa, de recomposição defensiva muito rápida, é um time de ataque muito mais cadenciado. O paulistano pouco joga em transição, certo? Em comparação ao Flamengo, a diferença é muito grande, né, dessa agilidade ao atacar. O paulistano vai na dele, prefere jogar no pick and roll ali, usando o Ruivo, usando principalmente o Derek, então ali junto do Mike, junto do Sommer. É um time que muita gente exerce muitas funções diferentes, né? Os pivôs, por exemplo, até o Mike, que seria o cara mais pesadão, ele abre para chutar sempre de 3. O do Sommer na série contra o Bauru Basquete estava sempre ali na zona morta para pegar a bola e chutar direto, então isso causou muito problema para o Bauru Basquete, principalmente no último período, né, que as bolas, esse tipo de bola começou a cair, e aí teve que se desdobrar para marcar na zona morta, deixou o Ruivo livre, enfim, sem número de situações que aconteceu naquela série. Então o paulistano ele não é um time, ele é um time que não utiliza tanto as transições rápidas, defesa-ataque, e não permite que o adversário a utilize também. Tem uma recomposição defensiva muito rápida. Tem jogadores também que num contra um na defesa se sobressaem, né? Jimmy muito bom nisso, até o Eric Thomas também se destaca nisso, os pivôs são bons marcadores. Então o paulistano ele tem a possibilidade ali de tentar travar o jogo do Flamengo. O que acontece? O Flamengo, apesar de estarmos numa semifinal, do Paulistano ter feito um trabalho espetacular durante a temporada, o elenco do Flamengo ainda é maior, ainda é superior, ainda tem um maior orçamento, apesar que o orçamento não entra em quadra, né? Mas ainda tem um elenco muito mais interessante, apesar de alguns problemas. De um problema principal, na verdade, que é a ausência do Franco Balbi, né? O armador argentino vai ficar fora pro resto da temporada, né? Não joga semifinal em nenhuma eventual final, então fica tudo nas costas do Iago. Ele tem dado conta, mas é um só, né? Ainda mais numa série de 5 jogos, por mais que ele esteja num nível excepcional, até exigir demais que o cara consiga dar conta do recado em 5 jogos. E aí não é por ser o Iago, podia ser o LeBron, podia ser o Jordan, é muita coisa para ficar só em cima de um jogador, pelo menos exercendo aquela função de armar o time. Tudo bem, o Flamengo tem ali Luque Martinez, tem Marquinhos que carregam a bola também, tem agora a volta do Chusito que pode auxiliar nesse sentido. Então, o Flamengo também tem ali algumas armas para mitigar um pouco isso, né? As bolas principalmente no Hetzheimer lá dentro, do garrafão, é uma arma que o Flamengo utiliza demais e acaba tirando um pouco a necessidade assim de algo muito elaborado. Não é algo nem muito elaborado na armação, eu vou até corrigir aqui e deixar esse trecho no vídeo, mas exigem um pouquinho menos do armador quando faz esse tipo de jogada mais de segurança, que o time já está acostumado a fazer. Então o Flamengo pode partir para algumas alternativas dessas.
e que existem várias, né? Não é só o Rittsheimer também, o time chuta muito bem de três, tem um volume muito alto de chute de três, se deu espacinho ele está chutando. Então o paulistano tem uma missão muito inglória pela frente, muito difícil. Tem alguns pontos também que tem que tomar muita atenção. No jogo 3 contra o Bauru, apesar da vitória, o time teve muita dificuldade porque o Mike não conseguiu parar o Tyrone no começo do jogo, fez muita falta. Aí entrou o do Sommer, entrou, fez muita falta, dessa vez no Gabriel Jaú, então o Regis ficou ali com a rotação um pouco encurtada por conta dessa questão de faltas. E como o Flamengo joga muito rápido, muito laicar, às vezes fazer a falta é um recurso necessário para você impedir o adversário de fazer uma cesta mais fácil, de progredir, de abrir uma distância muito grande no placar. Mas, de qualquer maneira, é uma série, vai ser muito equilibrada, a meu ver, não vai ter jogos muito de pontuação muito alta, até porque isso é uma característica também da equipe do paulistano, né? Quando eu falei que não era um espetáculo muito grande, que era um jogo um pouco mais feio, passa um pouco por isso, né? Como é um jogo mais travado, tanto no ataque quanto na... Não travado no ataque, mas cadenciado no ataque e na defesa, pensando em travar o adversário o tempo inteiro, a pontuação acaba ficando baixa. Né? Foi assim, por exemplo, contra o Bauru, foi assim em diversos jogos na primeira fase. É muito difícil a gente ver jogos do paulistano passando, por exemplo, de 85 pontos, seja para qualquer um dos lados. Então é nesse ponto que eu digo que às vezes o espetáculo, o torcedor reclama um pouco. Mas eu acho muito interessante de assistir, as escolhas defensivas do paulistano também são muito boas, né? Não chegaria até aqui se não fossem. Então, Flamengo é favorito, tá? Eu aposto no Flamengo em 4 jogos, mas vai ser muito legal de assistir por conta dessa oposição de estilos, né? Como o paulistano vai fazer para parar um time que joga muito na transição, joga muito na aceleração, na passagem defesa-ataque, e como o Flamengo vai fazer para conseguir impor seu estilo contra uma equipe que, entre aspas, é especialista em travar esse tipo de jogo. Esse é o duelo que eu estou muito curioso para assistir. Gustavinho é o melhor técnico do Brasil aqui já há alguns anos, mas o Regis Marrelli tem feito um trabalho espetacular agora à frente do paulistano, montou o elenco do jeito que quis e deu muito resultado. Eu estou muito curioso. Comenta aqui embaixo também para falar o que quem você pensa que passa ou algum outro ponto que eu acabei esquecendo de analisar no jogo de hoje. Né? Vamos ver, eu aposto em Flamengo em 4 jogos, Flamengo 3-1. Lembrando que essa série, né, muita gente pergunta, começa já na próxima segunda-feira, dia 10 de maio, com transmissões do DAZN e da ESPN. Então dá para assistir ali, tem 2 jeitos diferentes de assistir esses jogos. Beleza, galera? Aguardo vocês no próximo vídeo. Lembrando que tem análise também sobre a série Minas e São Paulo. Essa aqui de Flamengo e Paulistano está saindo no sábado, dia 8. Minas e São Paulo vai sair no sábado, dia 9. No domingo, dia 9, perdão, dia das mães. Então, conto também com a sua audiência. Compartilha esse grupo aí, esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp. Você torcedor do Paulistano, você torcedor do Flamengo. Muito obrigado, até a próxima e falou!